O presidente Lula participou de uma cerimônia em Minas Gerais e falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula atacou o adversário, dizendo que ele fugiu como um rato ao não participar da cerimônia de passagem de faixa presidencial em 2023. Só há uma razão para uma pessoa como eu ser candidata a presidente da República. Primeiro, porque eu sei que eu tenho lado, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha origem e sei para onde eu vou. Eu já saí uma vez. Diferentemente dos nossos adversários, não sei se vocês estão acompanhando a imprensa agora, o noticiário, o cara que tentou dar o golpe para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge, fugiu. Em seguida, Lula disse que está disposto a negociar com os Estados Unidos e que, se for ignorado, o Brasil vai dar uma resposta à altura. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Joga truco, Augusto? Ele reduz a um jogo de truco o que está acontecendo. Ele começa dizendo que o Bolsonaro, que eu não entendi até agora porque não foi responsabilizado por isso também. Né? E já foi, né? Mas pela ida de uma delegação onde não se fala inglês e não se conhece o assunto. Daqui a pouco ele fala. Ele não consegue viver longe do Bolsonaro. Essa crise, ela foi alimentada pelo Lula com insultos ao presidente Trump. Sim. As pessoas ficam sabendo, ele é do tempo em que ele falava mal de alguém no palanque, não tinha rede social, aí ele chegava e negava. Não falei, não foi bem assim e tal. Hoje se sabe de tudo que alguém fala. Ele ataca a moeda americana. Ele defende a implantação do socialismo. Ele se referiu ao Trump como um nazista, representante de um nazismo com outra cara. Ele fez tudo isso e diz que não conversa, que o Trump não quer conversar. O Trump, ele não sabe bem por quê, porque conversou com todo mundo. É um tremendo mentiroso. Ele não conversou com ninguém pela simples e boa razão de que ele não fala nem português. Eu achava graça, eu vivia escrevendo sobre isso, ele dando entrevistas e ninguém interpelava. Ele falava, aí eu acordei invocado, eu disse uma vez, peguei o telefone e liguei para o Bush. O Bush não fala português, ele não fala também português e não fala inglês. Como que ele ligou para o Bush? Bush, ele falava. E conversaram sobre o quê? Se conversaram, ninguém entendeu ninguém. E ele falava isso, você disse isso, você já viu isso. Uma conversa entre o Churchill e o Roosevelt, imagina, né? Era uma coisa solene, não era? Eles eram íntimos. Mas não tinha esse negócio, é uma secretária, consulta outra secretária, e vai, não é assim. Ele acordava invocado e dizia que ligava para o Bush. Teve um jornalista da Veja, num país que infelizmente eu não posso citar o nome, que voltou de uma reportagem da Bolívia sem informação nenhuma, e ele disse que ficou inibido porque teve um caso com a presidente da Bolívia, Lídia Gayler, coisa dessas. É mais ou menos isso. A história é tão verdadeira, a desse jornalista,
quanto os telefonemas do Lula para o Bush. Ele não conversa com ninguém, porque ele não tem a menor relevância. Ele transformou o Brasil num pária, num anão diplomático, e é sob esse governo aí que estamos vivendo. Augusto, o telefonema para o Bush se deu da mesma forma que o prefácio que ele escreveu do livro. É igual ao prefácio do livro. Que você Exatamente. A essa altura da vida, o Lula deveria parar de falar mentira. Deveria parar com as bravatas, com esse papel palanqueiro dele o tempo inteiro. Ele está ali em cima de um palanque, como se fosse uma campanha eleitoral, plena campanha eleitoral. Ele está ali, chapeuzinho, microfone, falando para uma claque, ele está falando para uma plateia que passou por uma triagem ali, só tem crachá. Todo mundo ali é identificado com partido de esquerda, movimento de esquerda. E nada disso é espontâneo. Tem dinheiro público, ou dinheiro do pagador de impostos, para ser mais preciso, envolvido, porque com a viagem presidencial ele não é candidato neste momento. Ele está viajando como presidente da República. E ele está fazendo campanha atacando o presidente Jair Bolsonaro e a direita, consequentemente. O Lula parou de trabalhar em 1976 lá na indústria Villares, na metalúrgica Villares, Augusto. O último registro e carteira assinada dele. Depois, ele sempre foi um grevista, ele nunca foi um negociador. As grandes greves, 78, 79, 80 no ABC, as greves da Volkswagen, da Ford, da Mercedes-Benz, da Scania, o Lula não fazia nada além de subir num caixote ou num carro de som de sindicato para convocar greve e para insuflar os trabalhadores a não entrarem na fábrica. Era isso que ele fazia. Aliás, a comunicação na época dos sindicatos se dava por meio por duas formas. Primeiro, eles deixavam um recado atrás de porta de banheiro das montadoras, porque havia uma revista, ou eles entravam com meião de futebol e diziam que iam jogar uma pelada depois do trabalho ou na hora do almoço, e ali dentro eles colocavam jornaizinhos e informes dos sindicatos que era para parar, que era para travar. Era sempre contra o patrão, mesmo com orientações explícitas de que aquilo poderia acarretar prejuízos para os pagadores de impostos, pais de família, que estavam ali naquelas empresas para levar comida para casa. Então, esse papo que o Lula é negociador é mentira. E, finalizando, Paulo, se fosse bom negociador, teria acontecido a conversa de boteco, ele, Zelensky e Putin, e a gente não teria mais guerra no leste europeu. E no PT, ele só dá ordens. Ele não negocia e não conversa com ninguém. Tanto que não fez sucessor. Nunca negociou o sucessor, nunca negociou concorrente política nenhuma. Aliás, para ser eleito em 2002, ele antes entregou o partido nas mãos do José Dirceu. Esse sim sabia articular com a cabeça maquiavélica que tem.